A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Ontem tivemos aí um vídeo bem comprido, falando a respeito de alguns dos reis de Israel, como também de Judá, principalmente de Judá. E hoje teremos um vídeo um pouco mais curto. Hoje nós iremos ler, que é nesse mesmo período, um profeta contemporâneo, o livro do profeta Obadias, que é um capítulo, e vamos ler também no livro dos Salmos, o Salmo 82 e o Salmo 83. Mas antes disso, não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar e já curtir este vídeo. Isso, compartilhe para o maior número possível de pessoas. Vamos levar a palavra de Deus ainda mais longe e que mais pessoas venham a participar desse plano de leitura, venham a conhecer a santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Você também que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Estamos já chegando na metade dos nossos vídeos de um ano de vídeos, os quais nós estaremos utilizando para ler toda a Bíblia em um ano. Por isso é importante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, na descrição você tem o link da playlist completa e aqui também nos cards para que você possa assim então acessar desde o início. Amém? Vamos então orar e vamos para a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nos reunimos mais esse dia para ler a Tua palavra, para conhecer mais da Tua Escritura, para não cair no erro de muitos, que por não conhecer a Tua Escritura acabam sendo levados por vento de doutrina, acabam sendo enganados por heresias e por questões muitas vezes loucas que fogem da tua palavra, levando-os assim ao pecado, à transgressão, à desobediência. Então, nos instrui, Senhor, a cada dia na tua palavra e que possamos conhecê-la a cada dia mais. Abençoe, eu te peço, a vida desse teu filho, dessa tua filha, dessa pessoa que está lendo comigo a tua palavra e abençoe também a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora de teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança.
por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que tiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e levavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os da planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Esse livro do profeta Obadias, ele tem a sua genealogia, o profeta que não é mencionada, e ele também não tem uma data exata. O que ele fala é de um dia, um tempo, em que Jerusalém, que o povo de Deus foi invadido por uma nação, a qual também não entra-se no detalhe, por isso é um pouco difícil de mensurar quando foi, e que os edomitas, ou seja, os descendentes de Esaú, os quais estavam nos montes, eles se vangloriaram e se alegraram com a destruição de Jerusalém. E Deus então vem dizer justamente que está virado com isso, porque Esaú, ou seja, os descendentes de Esaú, vão se alegrar com a derrota do povo de Israel, que são os descendentes de Jacó, ou seja, irmãos, e que diante disso então não só eles vão se alegrar, mas vão fazer parte dos despojos, vão roubar, saquear também aquilo que ficou para trás. E Deus então mostra-se irado com isso, irado, e que os edomitas, os descendentes de Esaú, não ficarão impunes diante desta atitude. Quando o povo de Deus saiu, inclusive, do Egito, Deus vai dizer que eles não mexam com os edomitas, justamente porque faziam parte da descendência do povo, eram ali praticamente irmãos, né? E o povo realmente não tocou neles. Em uma das guerras que nós vimos aqui, nós vamos ver o próprio Josafá orando e dizendo: Senhor, nós não tocamos neles. Por que agora eles estão se levantando contra nós? Faze justiça. Nós vimos isso aí nestas leituras anteriores. Então Deus está irado porque os edomitas, que eram parentes
dentro da genealogia, eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eram primos. Então eram primos zombando da derrota dos outros primos e até saqueando. E o que isso nos traz de lição? Isso nos mostra que não é correto nós, como servos de Deus, nos alegrarmos com a derrota de outrem, ainda que o outro esteja padecendo, sofrendo por consequência do pecado. Nós não devemos nos alegrar com isso de forma nenhuma. Nós devemos sim estar prontos para ajudar os nossos irmãos, para levantar os nossos irmãos e não para nos alegrar com a sua derrota e com o seu fracasso. Amém? Nós vamos agora então dar continuidade aqui à nossa leitura e vamos ler os Salmos de número 82 e 83. Amém? Vamos então para o Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Veja que o salmista ele vai declarar algo muito importante. Ele está falando aqui com aqueles que julgam, os poderosos, aqueles que têm poder para decretar juízo. E ele avisa, é um alerta, ele está dizendo: Deus está no meio de vocês. Ou seja, Deus está vendo o que vocês estão fazendo. E ele diz: por que vocês julgam segundo a aparência e ainda olham para a aparência do ímpio? Ou seja, aqui é uma reclamação, Deus usando o salmista para reclamar justamente daqueles que julgam, primeiro, pela aparência e, segundo, julgam justamente com uma balança enganosa, dando muitas vezes direito e muitas vezes julgando em favor daqueles que eram ricos, daqueles que eram poderosos, daqueles que tinham aparência, e desprezando assim o órfão, a viúva e os pobres. Por isso ele alerta aqui: fazei juízo, ajudai ao necessitado, ao pobre. Amém? Continue comigo a leitura. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Veja, o salmista vai dizer justamente que eles se comportavam como deuses, achavam que todo o poder estava nas mãos deles. E ele diz: mas vós outros, ou seja, os outros, são filhos do Altíssimo. E que assim Deus julgaria com reta justiça. E ainda que eles se achassem como deuses, no final das contas eles seriam derribados, porque Deus plenteia a causa do necessitado e julga com reta justiça. Vamos ao Salmo 83 agora. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais misericórdia no nome de Israel. Porque a uma se caluniaram, aliaram-se contra ti, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia
com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como Oreb, e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba, e como Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim, persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém, amados? Veja só aí que palavra. Aqui o salmista está orando. Ele ora justamente, veja só, ele ora justamente pedindo para Deus fazer justiça com relação aos edomitas, descendentes de Edom, de Esaú, os moabitas e aí por diante. Você prestou atenção que ele pede para que Deus os queime? Você prestou atenção nisso aqui no Salmo? Que ele pede então para que Deus os queime? Veja aqui comigo, ó, aqui no versículo, deixa eu ver aqui qual foi o versículo, mais uma vez, aqui ó, versículo de número 14. Como fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Veja que ele vai pedir então para que eles sejam queimados. Agora, você lembra do que lemos ali no livro do profeta Obadias? Como Deus diz que seriam ali o seu povo e como inclusive seria derrotado Esaú. Você lembra? Vamos ver aqui, ó. Veja comigo agora. Olha só o que ele diz aqui, ó. A casa de Jacó será como fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão. É como se o Salmo 83 fosse a oração por causa do levante dos edomitas, dos moabitas e aí por diante, e o livro do profeta Obadias fosse justamente a resposta de Deus. Enquanto o salmista pede: Senhor, queima-os como fogo nas brenhas, acende fogo sobre eles, despedaça-os, queima-os. Deus usa a boca do profeta Obadias para dizer justamente que o seu povo será como chama, como fogo que arde, e se acenderá e os queimará. Então veja que é como que um livro fosse a resposta do outro, como se Obadias fosse a resposta do Salmo 83. Nós não podemos afirmar aqui que assim foi, mas veja que encaixa de uma forma maravilhosa e por isso provavelmente aí são contemporâneos. Amém? A lição que tiramos aqui nesse salmo, além da lição da qual já falamos quando lemos o livro de Obadias, é que sim, Deus responde a oração dos seus servos, principalmente quando esta oração tem um caráter de justiça, como a oração de Josafá, que foi uma oração sábia e com um caráter de justiça, e como a oração desse salmista, que também foi uma oração sábia e com caráter de justiça. Lembre do que falei também no caso de Tiago: orais e não recebeis,
porque pedis mal. Então busque conhecer a palavra, a história da palavra, busque conhecer tudo o que está acontecendo à tua volta, inclusive, para quando você orar, você venha a fazer uma oração sábia, inteligente e também tenha comunhão com Deus, porque sua oração, além de ser sábia, inteligente, também será uma oração em espírito, e o Espírito intercederá por você junto ao Senhor. E aí você estará unindo características que trarão mais certeza na resposta para a tua oração. Amém? Então, ficamos por aqui hoje com a nossa leitura, como falei, foi uma leitura curta. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo também. Me ajude a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. E também não esqueça de amanhã estar comigo para mais um dia de leitura. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!